Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Dayana, eu sou formada em Ciências Sociais aqui pela Unimontes, sou mestre em Desenvolvimento Social e trabalharei com vocês essa disciplina Sociologia da Educação nesse período. Então, eu gostaria de solicitar que todos participassem das discussões em sala de aula, dos fóruns, as dúvidas, por favor, podem postar nos fóruns, encaminhem seus comentários, procurem fazer a leitura do material que será disponibilizado, para que a gente consiga, ao longo desse processo, construir, conhecimento, para que nós possamos juntos aí discutir um pouco mais sobre a sociologia da educação. Então, vamos lá. Então, a disciplina Sociologia da Educação, ela objetiva primordialmente desenvolver um olhar sociológico que possibilite a compreensão da complexidade do contexto social no qual se inserem os indivíduos, as organizações sociais e especialmente a educação. Então, é tentar fazer uma leitura diferenciada do que é a educação, Quais as perspectivas sociológicas que existem da leitura da educação. Então, esse é o nosso objetivo. Então, para isso, nós discutiremos os pressupostos conceituais sobre a análise da vida social e compreenderemos as estratégias adotadas pelos sociólogos para a construção de explicações e interpretação sobre os fenômenos sociais. Porque a sociologia, ela nasce dessa busca de explicação da sociedade. Nós veremos que a sociologia, assim como outras ciências, ela visa dar uma explicação da realidade. E qual realidade é essa? O contexto social, o corpo social, a sociedade, Então, nossos objetivos também, é distinguir as concepções teóricas das realidades sociais, contrapondo e desenvolvendo uma nova visão científica de natureza sociológica das práticas da vida cotidiana e educacionais. Então, nós temos a perspectiva de trabalhar a sociedade, entender quais são as leituras que podem ser feitas através, de quais construções teóricas aí, e também compreender um pouco do papel da educação dentro desse contexto. E aí, compreender as distinções conceituais e as atitudes necessárias ao conhecimento mais objetivo da realidade social. Por que isso, professora? Porque vocês são professores, Vocês serão professores. E, como professores, é importante que a prática educacional de vocês, ela seja permeada por uma leitura do social. Porque vocês terão alunos que vêm de diversos contextos, E para que você consiga atingir realmente o objetivo da educação, é necessário que a gente consiga ler o mundo. É importante que você compreenda em qual contexto que esse seu aluno está inserido, Quais são as condições, porque tudo isso influencia com certeza no processo educativo. Também é nosso objetivo, de distinguir as diferenças teórico-práticas entre os problemas sociais e que os sociólogos chamam de problema sociológico. Então, a nossa disciplina ela será trabalhada a partir dessa perspectiva aqui, com essa divisão. Nós, na unidade 1, nós trabalharemos com o surgimento e a consolidação da sociologia, como é uma disciplina nova para vocês, nós trabalharemos a sociologia enquanto campo científico, enquanto disciplina teórica. Depois, na unidade 2, nós trabalharemos a sociologia do Karl Marx, na unidade 3, a sociologia do Emile Durkheim, e na unidade 4, a sociologia de Max Weber. Na unidade 5, nós trabalharemos as contribuições de Gramsci e Dewey para a sociologia da educação. São autores que vão trabalhar um pouco numa perspectiva mais contemporânea a questão da educação. Então, a unidade 2, 3 e 4, que é Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, são considerados os três porquinhos das ciências sociais. Quando vocês conversarem com as pessoas aí das ciências sociais, vocês vão ouvir essa expressão, porque são os três teóricos clássicos que auxiliam até hoje as leituras que são feitas pelas ciências sociais da realidade social. Então, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, eles olham para essa sociedade e fazem leituras a partir de paradigmas diferentes, ou seja, cada um olha por uma janela, eles estão olhando para a mesma sociedade, só que um por essa janela, o outro por essa. Então, assim, a gente vai compreender um pouco como que esses autores se propõem a ler essa sociedade. Então, para isso, nós vamos começar compreendendo um pouco melhor do que é essa sociologia, como ela nasce, qual o objetivo dela.
Então, a sociologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos de interação social que interligam o indivíduo em associações, grupos e instituições sociais, ou seja, a sociedade. Então, o que mantém as pessoas coesas? Por que as pessoas vivem em sociedade? O que leva as pessoas a permanecerem vivendo, por exemplo, em uma determinada comunidade, estabelecendo certos laços familiares, respeitando esses laços? Então, a sociologia ela nasce dessa motivação aí, de entender o porquê. Por que as pessoas se adaptam a, por exemplo, conceitos, regras sociais já estabelecidas, né? Por que a gente se adapta a isso? Então, vamos lá. Então, para entendermos os fatores que proporcionaram o surgimento e a consolidação das ciências sociais, né, ou da sociologia, precisamos entender as transformações econômicas, políticas e culturais verificadas no século XVIII. Então, essas mudanças, são essas mudanças que geram esse ato curioso, essa busca, né? Essa busca dessa resposta. Porque a gente sempre, quando a gente tem um problema, o que a gente acaba tendo essa curiosidade de saber, né, o porquê, o que está gerando isso, né? Então aí acaba que desperta essa necessidade de entendimento. E aí a gente volta, né, para a história, né, a nossa disciplina, ela caminha lado a lado com a história, então é preciso que quem não domina, que faça leituras, né, que resgate aí aquelas noções históricas lá que a gente aprendeu no ensino médio, né? Então vamos lá. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa lembram lá, né, dos ideais da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. A Revolução Industrial, que é uma mudança na forma de produzir, né? A gente tem uma alteração significativa da vida dessas pessoas. Então, elas patrocinam a instalação definitiva da sociedade capitalista. Então, vocês lembram lá daqueles períodos, né? A gente sai do feudalismo e vai para o capitalismo. Isso muda muito a forma de pensar das pessoas. Então, essa mudança, né? Esses eventos que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas são marco, né, da sociedade capitalista. E a partir desses marcos, né, que a gente tem a implementação completa daquilo que os autores, especialmente da sociologia, chamam de sociedade capitalista. E aí, por volta de 1830, um século depois, surgiria a palavra sociologia, ou seja, a sociologia ela nasce muito depois, né, fruto dos acontecimentos das revoluções citadas. Então, cada passo do desenvolvimento da sociedade capitalista impulsionava a desintegração e o solapamento de instituições e costumes reinantes do antigo regime feudal, para constituir-se em novas formas de organização social. O que é isso? Então vamos lá, olha, vamos pensar aqui como que era uma sociedade feudal. Qual que era a base da sociedade feudal? A produção agrícola, certo? Então você tinha ali um senhor, né, ou proprietário da terra, que era o senhor feudal, e nesse campo desse senhor, ele tinha ali o que a gente conhece hoje como agregados, né? Essa palavra aí que muitos devem conhecer. Então, ele tinha pessoas morando em sua propriedade, né? Trabalhando nessa propriedade e produzindo nessa propriedade. Então, toda produção, ela era para o consumo próprio, certo? E todo esse excedente de produção era transferido para o dono da terra, né, que era, no caso, o senhor feudal. Então, você tem ali uma vida muito, digamos assim, simples. Os arranjos sociais, né, são muito simples, vocês concordam? Por exemplo, quando vamos pensar aqui em cidades menores, né, em distritos rurais, então a vida ali é muito tranquila, as pessoas produzem ali para a própria subsistência, né? Então você tem ali uma forma de pensar e agir muito tranquilo, muito formativo, muito conformativo, né? E aí aqui a gente tem mais ou menos essa perspectiva, você tem uma produção, um modo de produzir que é agrícola, ou seja, as pessoas vivem da terra, vivem ali do seu próprio trabalho, elas fazem para que não tem o interesse do comércio, mas para o próprio consumo, ou seja, para manter-se vivo. Então, não tem assim uma grande especialização. Então, esse é o modo de produção feudal. Quem garante a proteção é o senhor, o dono da terra, né? Então, a gente tem todas essas características que vocês devem lembrar.
as máquinas não somente destruíram os pequenos artesãos, mas também os obrigavam a forte disciplina, nova conduta no trabalho e novas relações de trabalho até então desconhecidas. O que é isso? Olha, então se antes eles viviam nessa perspectiva ali do viver da terra, e aí a gente sabe que especialmente, né, a Inglaterra, como que nasce lá essa perspectiva mais capitalista ou voltada para o comércio. Então, aqueles produtores ali, eles começam a alugar a terra, que é os chamados os enclosures, né? Então, eles começam a alugar a terra para quê? Para especialmente para a criação de ovelhas, para que a lã ela pudesse, ela já era um artigo, né, muito cotado no mundo, mundialmente, para produção de tecido, lã, né, para produção de tecido. Então há uma mudança de perspectiva. Então, se antes o homem vivia da terra, né, daquela terra que muitas vezes era transferida de pai para filho, ou seja, existia uma relação de hereditariedade, nesse momento aqui a gente tem uma mudança. Então, você já tem uma visão mais comercial, né? Então, essa mudança, e é importante que a gente entenda isso, ela é uma mudança que não acontece de um ano para o outro, ela é uma mudança gradual, e aí, claro, a história vai nos ajudar a perceber isso. Então, aí, com essa mudança, né, com esse processo dos enclosures, que alguns antes senhores feudais começam a perceber a importância, por exemplo, da exportação da lã, né, da comercialização da lã, eles começam a querer aquela terra para si. Para quê? Para a criação de ovelhas e muitas vezes para alugar a terra para alguém que cria ovelhas, que é muito mais lucrativo, muito menos dispendioso. Então você tem uma mudança. E aí você tem nesse mesmo momento uma saída desse homem que vivia da terra, daquele homem que era o agregado ali, que vivia ali, ou os vassalos, né? E aí eles saem dessa terra e vão para as cidades, né? E aí naquelas cidades já existiam pequenos artesãos. Com o advento da Revolução Industrial, que é um processo de lento, né? Mas que mudou fortemente a forma de produzir. Você sai de uma produção que é manufatureira, uma produção que é artesanal e vai para uma produção em escala, ou seja, uma produção industrial. Claro, aqui não como hoje, mas a gente pensar que antes, né, o sujeito sozinho ali, a produção, por exemplo, de uma sandália, ele mesmo tinha que cortar o couro, ele tinha que costurar, cortar a sola. Então, você vê que é um processo bem mais demorado. Quando você tem introdução de máquinas, né, aí você tem uma produção mais acelerada. E isso muda, né, a vida das pessoas, porque se antes elas trabalhavam ali no espaço que era mais doméstico, agora ela precisa sair e ir para a fábrica, né? A gente tem uma mudança das relações, inclusive das mulheres nesse processo, porque a gente sabe que na Revolução Industrial mulheres e crianças trabalhavam em chão de fábrica, né? Muitas vezes com jornadas extensivas, né? E exaustivas também, por mais de 12 horas de trabalho. Então a gente tem uma mudança, né? E aí, entre 1780 e 1860, a Inglaterra conseguiu mudar radicalmente sua face. Então, a Inglaterra ela sai de uma perspectiva rural, agrícola, e vai para uma perspectiva urbana e ganha ainda essa característica de uma cidade produtora e exportadora. Então, ela tem ali mudanças significativas na forma de vida das pessoas. Eu não sei se a grande maioria conhece, mas, por exemplo, imagine uma cidadezinha bem pequena e que, de repente, consegue que uma multinacional vá funcionar nas suas, né, ali na sua cidade. E aí, o que acontece? Você vai ter uma mudança radical de vida, porque você vai ter um número grande de pessoas indo atrás de vagas de emprego. Né? Às vezes a cidade não está preparada para receber esse número de pessoas, você não tem estrutura de saúde para receber esse número de pessoas, você não tem restaurantes para atender esse número de pessoas, você não tem escola para atender todas as crianças que virão com esse número de pessoas. Então, há mudanças significativas. Então, essas bruscas transformações implicariam nova organização social, ocorrida graças à transformação da atividade artesanal em manufatureira. E logo depois em fabril. Então, você passa do artesão para a manufatura e depois para a fábrica. Então, outra mudança importante ocorreu quando da emigração do campo para a cidade, que é o que a gente já falou, né? Onde mulheres e crianças foram introduzidas no mercado de trabalho em jornadas de trabalho desumanas, recebendo salários de subsistência. Imaginem, gente, a mudança que isso traz para a vida das pessoas.
Então as pessoas estão acostumadas ali, viver na terra, com aquela vida bem menos acelerada, e de repente vão para a cidade, tendo que cumprir horário, tendo que bater cartão. As mulheres que antes cuidavam só da vida ali dos filhos, né, da produção de alimentos para a família, às vezes cuidava ali de uma horta. De repente essa mulher ela se vê obrigada a ir para trabalhar, por exemplo, na fábrica. E as crianças? Né? Essas crianças, elas largam o brincar, o lazer, né, e vão para onde? Trabalhar, porque é necessário. Então, o surgimento dessa sociologia significou o aparecimento da preocupação com o homem e o seu mundo e a sua vida em grupo. Por quê? Ao pensar nessa perspectiva, houve uma preocupação seguinte: o que vai organizar? Né? Quais são as regras que fazem sentido para essa sociedade aí, que foi desagregada, que teve as suas normas, a sua cultura, a sua moral desagregada? Então, quais são os mecanismos de agregação? O que vai tornar esse corpo social coeso? Né? O que vai manter a sociedade, uns respeitando os outros, os laços familiares valendo? O que vai, né? Então, essa é a preocupação da sociologia. Então, essa preocupação com as regras que pudessem ser observadas, medidas e comprovadas, capazes de dar ao homem explicações plausíveis no mundo onde passou a imperar o racionalismo. Então, a gente tem também uma mudança da perspectiva de como explicar o mundo. Se antes a gente explicava o mundo através da perspectiva da igreja, da vontade divina, então a gente tem aqui também com esse processo, né, vocês sabem, que é acompanhado também pelo processo do iluminismo, que é a mudança do século das luzes, ou seja, você busca explicações que sejam racionais. Então, aqui também não foi diferente. Então, buscava-se explicações racionais para o comportamento da sociedade, para entender como essa sociedade funcionava, o que fazia com que essa sociedade ela continuasse coesa. E aí, tem mais uma questão. Por exemplo, o avanço das demais ciências, com esse processo da Era das Luzes, há também um avanço na perspectiva da sociologia. Então, assim como as ciências exatas, as ciências naturais, a sociologia ela nasce numa busca por uma resposta, por leis que fossem gerais para explicar. Assim como na biologia, na matemática, existem leis gerais, havia também essa perspectiva de busca por leis que explicassem a sociedade. E aí, o surgimento da sociologia significou o aparecimento dessa preocupação, né, que inspirava o racionalismo. Então, o século XVIII torna-se conhecido como o século das luzes, quando se difunde o iluminismo, já falei, né? Caracterizado como uma filosofia militante de crítica à tradição cultural e institucional, e seu programa é difusão do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos. Ou seja, era preciso buscar uma explicação nos fatos. Então, o iluminismo, né, a Era das Luzes, ela buscava uma racionalidade, ou seja, não dá para falar que é assim porque Deus quis, tem uma razão. Como que a gente vai descobrir isso? Observando os fatos, pesquisando, né? Então, era isso. Então, também visava estimular a luta da razão contra a autoridade, isto é, a luta da luz contra as trevas. E aí, uma passagem do Auguste Comte, né, que é um dos principais autores aí, que é considerado um dos pais da sociologia e também um positivista, né? A passagem necessária de todas as nossas especulações por 3 estados sucessivos, né? Primeiro, o teológico, em que dominavam francamente as ficções espontâneas, ou seja, aquelas histórias, né, dos deuses, do Hércules, né? Desprovidas de qualquer prova. Depois, o estado metafísico, caracterizado, sobretudo, pela preponderância habitual das abstrações personificadas ou entidades. E, por fim, o estado positivo, sempre fundado na exata apreciação da realidade exterior, habitual das personificadas ou entidades. Por fim, o estado positivo, sempre fundado na exata apreciação da realidade exterior. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, era o seguinte: sempre o homem buscou explicar a vida social. A primeira forma de explicar era o estado teológico, que era a vontade, né, dos deuses, né? Depois o metafísico, né? Aquela história dos semideuses, né? Sempre uma explicação das especulações, e a gente tem muita filosofia nessa base. E depois a gente vai para um estado positivo. O que é que ele considera o estado positivo? O estado da razão. Então é isso.
Então, os autores clássicos da sociologia e a diversidade na explicação da vida social. Então, a sociologia, nessa perspectiva positiva de explicação do mundo, ela não é apenas uma orientação teórico-metodológica dominante. Ela traz diferentes estudos e diferentes caminhos para a explicação da realidade social. Então, a sociologia, ela não é considerada uma orientação única. Você tem dentro da sociologia diversas formas de ler a mesma sociedade. Então, ela não traz uma explicação que seja dominante. Ela traz autores que veem essa sociedade a partir de diferentes perspectivas. E a gente vai ver que a gente tem, por exemplo, o Karl Marx explicando a sociedade através do embate, da luta entre duas classes antagônicas, né, que é o proletariado e a burguesia. Nós temos o Durkheim, que trabalha com a perspectiva de um estruturalismo funcional, ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, essa sociedade ela é um organismo vivo e ela trabalha com suas estruturas. E essas estruturas, cada uma delas cumpre uma função dentro dessa sociedade. Né? E aí a gente vai trabalhar ainda com o Max Weber, que vai falar o seguinte, olha, o indivíduo, ele acaba sendo, sim, influenciado por essas estruturas, mas ele também tem um papel fundamental, porque ele é um ser pensante, ele tem características racionais. Então, isso faz com que ele tenha aí um espaço para que ele tome suas decisões, não é as estruturas funcionando sobre ele. Isso a gente vai ver mais à frente, não precisem ficar preocupados. Então, ela traz essa diversidade de olhares, a sociologia. Então, a primeira corrente, né, dessa explicação sociológica é dialética e crítica, né, iniciada por Karl Marx, que, não sendo um sociólogo, deu início a uma profícua linha de explicação sociológica. Né? Ele era um economista e começou, né, a explicar a sociedade, trazendo uma linha de explicação sociológica. A segunda corrente, como eu já falei para vocês, é o positivista funcionalista, tendo como fundador o Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, né? Seu principal expoente clássico é o Émile Durkheim, que é um dos clássicos, né, dos três porquinhos das ciências sociais, considerado um dos pais da sociologia moderna. O Durkheim foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia e combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. Ele é reconhecido como um dos melhores teóricos do conceito de coesão social. Então, por que nós nos mantemos coesos, ou seja, próximos, unidos, juntos uns aos outros? Então, a sociologia fortaleceu-se graças a Durkheim e seus seguidores. A terceira corrente sociológica tem seu maior expoente, o Max Weber, né? Além de jurista, era economista, desenvolveu estudos de direito, filosofia, história e sociologia. Então, a sua maior influência nos ramos da sociologia foi o estudo das religiões, estabelecendo entre formações políticas e crenças religiosas. Ele vai ter textos clássicos, né, como o espírito do capitalismo e a ética protestante, que ele vai falar assim, em que a ética protestante, que é uma questão estritamente religiosa, influenciou, por exemplo, no desenvolvimento do sistema capitalista de produção. Muito interessante. Então, o que eu preciso que vocês entendam nesse momento? Que a sociologia ela é uma busca de explicação da sociedade. Ela nasce dessa perspectiva de explicar, né, de buscar explicar essa sociedade, de tentar dar explicações racionais. E aí porque a gente sabia que o mundo ele era explicado de maneiras diferentes antes. E o homem sempre buscou essa explicação. E aí a sociologia ela vai nos encaminhar para tentar olhar essa sociedade de uma maneira mais distanciada. Então, nós vamos buscar entender por que determinada instituição ela tem tanta importância, por que, por exemplo, a educação, a escola, qual o papel que essa escola tem, qual a importância, por exemplo, das relações econômicas, né? Alguns autores vão trazer isso de forma muito incidente. Então, a sociologia ela tem essa característica de buscar compreender a sociedade. Então, em razão disso, nós vamos fazer uma atividade colaborativa para que a gente comece a exercitar um pouco dessa perspectiva sociológica. E aí, para desenvolver o nosso olhar sociológico. A nossa atividade colaborativa, ela será o seguinte. O nome da atividade é Observando Familiar, porque existe um autor, Gilberto Velho, que ele vai dizer o seguinte, olha, às vezes a gente passa tanto no mesmo lugar, a gente observa tanto a mesma coisa, você passa tanto por ali, que ela acaba, as mudanças, você acaba não percebendo.
você convive tanto, você não se distancia para observar a diferença. Igual na nossa casa, você convive tanto com a pessoa que você não consegue perceber quando ela muda alguma coisinha. Mas essas mudanças para alguém de fora que chega, olha como fulano mudou, né? Então a gente vai desenvolver um pouco desse olhar sociológico. E aí eu queria que vocês escolhessem, né, uma comunidade, um bairro onde vocês atuam, para que vocês, em grupo, possam fazer essa descrição. Vocês, por exemplo, podem, se for uma cidade, né, que tem características mais rurais, escolham um pequeno distrito para que vocês avaliem. E aí eu queria que vocês pensassem, quais os aspectos que mantêm as pessoas unidas nessa comunidade, né? Pode ser uma igreja, né? Uma comunidade religiosa. Você tem, às vezes, dentro de uma mesma comunidade ali, uma comunidade que é muito forte, que as pessoas vão, participam, que tem um sentimento de pertencimento, né? Então, o que mantém essas pessoas unidas? Vocês sabem? Por que essas pessoas participam dessa comunidade, ou dessa igreja, ou dessa escola? Existe alguma instituição que promove a interação, né? Quem é que promove a interação? Existe alguma característica que distingue os indivíduos dessa comunidade? Por exemplo, aqui a gente tem cidades, por exemplo, que você sabe que é conhecida porque produz determinado produto, né? Por exemplo, Mirabela, Carne de Sol, Japonval, o Piqui, Montes Claros, porque é uma cidade universitária. Então, o que mantém isso, né? O que mantém essas características? Existe uma coisa que distingue o indivíduo que pertence a essa comunidade que vocês escolherem? E o critério de avaliação é que vocês façam uma descrição minuciosa. Queria que vocês olhassem, porque essa atividade ela será parte depois das outras atividades que nós desenvolveremos. Eu aguardo vocês na discussão nos fóruns. Vamos procurar sempre participar, sempre participando com suas próprias palavras. Vamos evitar as cópias da internet, né? Então eu desejo a vocês bons estudos, boas atividades. Um abraço.